Resumo explicado do livro de Jó. O livro de Jó conta a história de um homem justo que sofre muito, perde tudo, mas mantém sua fé. Mostra como o sofrimento pode acontecer mesmo aos bons. De autor desconhecido, o livro de Jó ensina sobre fé, paciência e confiar em Deus mesmo sem entender tudo. O livro de Jó está no Antigo Testamento da Bíblia, antes do livro de Salmos. O livro de Jó é considerado por muitos estudiosos como um dos livros mais antigos da Bíblia. Escrito em forma de poesia e sabedoria, a história gira em torno de Jó, um homem rico, justo, temente a Deus e respeitado por todos. Ele tinha uma família grande, muitos bens e vivia corretamente. Um dia, Satanás aparece diante de Deus e diz que Jó só é fiel porque tem uma vida boa. Então Deus permite que Satanás teste Jó, tirando tudo o que ele tem: seus bens, seus filhos e até a sua saúde, mesmo passando por dor e tristeza. Jó não culpa Deus. 3 amigos vêm visitá-lo e tentam convencê-lo de que ele deve ter feito algo errado para merecer tanto sofrimento. Eles acreditam que o sofrimento é sempre castigo por pecado. Jó, porém, insiste que é inocente e quer uma explicação de Deus no final do livro. Deus fala com Jó, não explicando tudo, mas mostrando que há coisas que o ser humano não entende. Deus elogia a sinceridade de Jó e repreende os amigos por suas palavras erradas. Depois, Deus restaura a vida de Jó, dando a ele o dobro do que tinha antes e o abençoa grandemente. O livro de Jó aborda o sofrimento humano a partir da pergunta: por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Ele mostra que nem todo sofrimento é castigo e que, mesmo sem entender tudo, é possível confiar em Deus. Resumo do livro de Jó, capítulo por capítulo, capítulos 1 e 2. A prova de Jó. Jó é descrito como um homem justo e fiel a Deus. Satanás desafia Deus dizendo que Jó só é fiel porque tem uma vida boa. Deus permite que Satanás tire tudo de Jó: filhos, bens e saúde. Mesmo assim, Jó não perde a fé. Esse início mostra que o sofrimento nem sempre é resultado de pecado. Capítulo 3. Lamento e questionamento. Jó, em profunda dor, amaldiçoa o dia em que nasceu. Ele não entende por que está sofrendo tanto sendo inocente. Aqui, o livro mostra o desabafo de quem está no fundo do poço, lidando com tristeza, angústia e busca por respostas. Capítulos 4 a 31. O debate com os amigos. 3 amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, tentam convencê-lo de que ele pecou e por isso está sofrendo. Jó discorda e defende sua inocência. O diálogo mostra visões diferentes sobre sofrimento, justiça e Deus. É uma longa conversa sobre a natureza da dor e do pecado. Capítulos 32 a 37. O discurso de Eliú. Um jovem chamado Eliú fala depois dos outros amigos. Ele diz que Deus usa o sofrimento para ensinar, corrigir e alertar. Traz uma visão diferente. O sofrimento não é sempre castigo, mas pode ser um meio de crescimento espiritual e aproximação de Deus. Capítulos 38 a 41. Deus responde a Jó. Deus finalmente fala, lembrando a Jó que há coisas muito maiores que o entendimento humano. Deus mostra seu poder na criação e questiona Jó sobre o controle do universo. Não explica o porquê do sofrimento, mas revela que ele é soberano e sábio. Capítulo 42. Restauração de Jó. Jó reconhece sua limitação diante de Deus e se arrepende de duvidar. Deus o elogia por falar com sinceridade e repreende os amigos. Em seguida, Jó é restaurado, ganha o dobro do que tinha, tem novos filhos e vive muitos anos. A história termina com esperança e renovação. Estudo bíblico sobre o livro de Jó. Qual a principal mensagem do livro de Jó? A principal mensagem do livro de Jó é a confiança em Deus, mesmo diante do sofrimento. Jó, um homem justo, perde tudo: seus bens, filhos e saúde, mas mantém sua fé, embora questione o motivo de tanto sofrimento. O livro mostra que o sofrimento não é sempre um castigo e que seus motivos podem estar além do entendimento humano. Quando Deus responde a Jó, revela sua grandeza e sabedoria, mostrando que a humanidade não pode compreender totalmente seus caminhos. Jó reconhece a soberania de Deus, se arrepende de sua busca por respostas. Jó 42, 1-6, e é restaurado. Lição central é que a verdadeira fé em Deus não depende das circunstâncias, mas de confiar em sua justiça, sabedoria e amor, mesmo quando o sofrimento desafia nossa compreensão. Quanto tempo durou a prova de Jó? A Bíblia não diz exatamente quanto tempo durou a prova de Jó. No entanto, com base nas informações disponíveis no livro de Jó, podemos entender que se tratou de um longo período. No capítulo 2, os amigos de Jó se reuniram para visitá-lo, e o sofrimento de Jó, incluindo suas feridas e dores, já estava evidente. O diálogo entre Jó e seus amigos se estendeu por vários capítulos, o que indica que a situação não foi de poucos dias.
Além disso, após a restauração de Jó, o livro menciona que ele viveu mais 140 anos, Jó 4:2-16, o que sugere que ele foi restaurado em sua saúde e prosperidade de forma duradoura. Quem eram os amigos de Jó? Os amigos de Jó eram Elifaz, Bildade, Zofar e Eliú. Eles foram consolar Jó, cada um com uma visão peculiar sobre o que ele estava sofrendo. Elifaz, o temanita, era o mais velho e foi o primeiro a falar. Ele acreditava que o sofrimento era consequência direta do pecado. Suas falas são baseadas na experiência pessoal e em visões espirituais. Ele achava que Jó devia se arrepender, pois ninguém sofre à toa. Bildade, o suíta, era mais direto e severo. Argumentava que Deus é justo e que, se os filhos de Jó morreram, foi porque pecaram. Para ele, Jó também devia ter cometido algum erro grave para merecer tanto sofrimento. Zofar, o Naamatita, o mais duro dos três, afirmava que Jó merecia castigo ainda pior e que ele devia se arrepender imediatamente. Sua visão era mais radical. Deus é justo e não tolera o mal. Então Jó só podia estar errado. Eliú, o buzita. Eliú era mais jovem que os três amigos de Jó e só falou depois que todos terminaram seus discursos. Ele ficou indignado, tanto com Jó por tentar se justificar diante de Deus, quanto com os amigos por não conseguirem dar uma resposta satisfatória. Em sua fala, Eliú afirma que Deus é justo e que o sofrimento pode ter um propósito maior, servir como correção. Ensinamento, alerta. Esses amigos foram até Jó para consolá-lo, mas suas palavras acabaram acusando e ferindo Jó ainda. Mas, no final do livro, Deus repreende Elifaz, Bildade e Zofar por não falarem corretamente sobre ele, ao contrário de Jó, que foi sincero em seu sofrimento. A paciência de Jó, como ele suportou o sofrimento. A paciência de Jó é um dos pontos mais marcantes de sua história. Mesmo diante de grandes perdas, a morte de seus filhos, a perda de seus bens e uma terrível enfermidade, ele nunca abandonou sua fé em Deus. Embora tenha questionado o motivo de seu sofrimento, Jó não culpou Deus nem abandonou sua integridade. Em Jó 1:21, ele expressa sua fé ao dizer: "Saí-no do ventre da minha mãe, e niu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor." Mesmo quando seus amigos o acusaram injustamente e sugeriram que ele deveria se arrepender, Jó manteve sua defesa da inocência. Sua paciência também se reflete no momento em que Deus responde a ele, não com explicações, mas com uma revelação de sua soberania e sabedoria. Jó aceita a resposta, se arrepende de seus questionamentos e é restaurado. Jó 42:1-6. A paciência de Jó é um exemplo de confiança em Deus. Mesmo sem compreender as razões do seu sofrimento, sua fé superou todas as barreiras. A restituição de Jó. A restituição de Jó acontece no final do livro, quando Deus restaura sua vida após ele passar por tanto sofrimento. Após Jó reconhecer a soberania de Deus e se arrepender. Jó 42. Deus abençoou-lhe ainda mais do que antes. Ele recebe de volta o dobro de tudo o que perdeu: bens, animais e filhos. Jó vive muitos anos depois disso, com uma nova família e mais riquezas, e morre satisfeito. Jó 4:12-17. Essa restauração que Jó recebeu simboliza a fidelidade de Deus e mostra que ao manter a fé e mesmo nas adversidades, há a promessa de renovo e bênção. O que nos ensina o livro de Jó? O livro de Jó apresenta lições sobre fé, resiliência e confiança em Deus. A história de Jó mostra que o sofrimento não é sempre resultado de pecado, e que, muitas vezes, não conseguimos compreender as razões de nossas dificuldades. Jó, apesar de passar por grandes perdas, não abandonou sua fé. Ele questionou e desabafou, mas manteve sua integridade diante de Deus, o que nos ensina a ser sinceros com nossas dúvidas e emoções, sem perder a confiança no Senhor. Outro ponto importante é que, quando Deus respondeu a Jó, ele não explicou o motivo do sofrimento, mas revelou sua soberania e sabedoria. Isso nos ensina que há situações em que devemos confiar na autoridade e sabedoria de Deus. Mesmo sem entender completamente, o livro de Jó destaca a importância de mantermos a fé e a paciência mesmo em meio às dificuldades. A restauração de Jó no final da história é um símbolo de que, ao mantermos a confiança em Deus, mesmo em tempos difíceis, Ele pode nos renovar e nos abençoar. Moral da história do livro de Jó: o sofrimento não é sempre castigo por pecado. Devemos ser sinceros com Deus em nossas dúvidas, mas manter a fé, a soberania de Deus vai além da compreensão humana. Fé em Deus e paciência são essenciais durante as dificuldades. Deus pode restaurar nossas vidas, mesmo após grandes perdas.